Voltamos! Sou eu, Elka Torres, junto com você nessa manhã, que manhã deliciosa! Aqui no estúdio não estou sozinha, estou aqui com pessoas super especiais, com a psicóloga Júlia Gomes. Bom dia, Júlia! Bom dia, obrigada pelo convite, muito bom estar aqui com vocês. E também está aqui comigo o vereador Helder Pereira. Bem-vindo, Helder! Muito obrigado, Elka. Bom dia a todos aqueles que nos escutam aí pela rádio. Que alegria, gente. E hoje temos uma pauta super especial. Olha, Paulinha terá semana para debater perdas gestacionais e neonatais. Esse é um assunto muito importante, né, Júlia, né? Eu já perdi, eu já tive 3 percas gestacionais, então é um conteúdo aqui que eu tô por dentro dos sentimentos e das emoções. Já entrou em vigor no município uma lei para instituir a semana de sensibilização às perdas gestacionais e neonatais, anualmente no mês de outubro. O objetivo é abordar o tema com a população, estimular a humanização do atendimento na área de saúde e oferecer apoio a mães e pais que passam por essa experiência. O texto foi aprovado pela Câmara de Paulínia com base em proposta do vereador Helder Pereira. A iniciativa chegou através da psicóloga Júlia Gomes, que já desenvolve um trabalho com as famílias que perderam seus filhos e precisam de um espaço para ser acolhidas e ouvidas neste momento de dor. Helder, quero saber como esse projeto chegou aí nas suas mãos e como foi essa movimentação para que essa lei fosse aprovada. Bom, em primeiro lugar eu agradeço a Júlia, né, por ter nos trazido esse projeto. Para quem não me conhece, eu sou um vereador de primeiro mandato e fui eleito com essa pauta, né? A pauta dos costumes, a pauta das famílias. E é muito interessante. Então Deus reservou esse momento. Assim que eu assumi, a Júlia chegou lá e eu já havia falado, né, que eu vou colocar projetos, só aqueles projetos que têm relevância, que nós vamos conseguir caminhar, né, para não ficar fazendo projeto de qualquer jeito. E quando ela chegou com essa proposta, foi, né, um amor à primeira vista. Por quê? Porque nós também, né, eu, a Rosângela, minha esposa, nós já passamos 2 vezes por essa situação. E é tanto que quando a Rosângela ficou sabendo, né, quando nós demos início a esse projeto e a realização da semana, tocou bastante, né? E coisas que acontecem dentro da casa da gente e a gente não fica atento, né? Verdade, Helder. É a vida, né, acontecendo. A gente sabe que, como eu passei, você passei, a realidade de muitas pessoas, talvez você ouvinte que está aí nos ouvindo de Hortolândia, de Paulínia, não sei. Talvez você esteja vivendo essa realidade agora. Primeira coisa, eu quero dizer, calma o coração. Deus está cuidando de tudo, mas que bom que aqui entre nós estão pessoas comprometidas. Helder, na prática, como acontece esse projeto? Bom, aí eu também quero agradecer aos vereadores, né, que me apoiaram assim de prontidão nesse projeto, votaram, né, então ele foi aprovado e sancionado pelo prefeito do Caselato. Então, na semana que acontece o evento, a Júlia, na primeira semana que aconteceu, a Júlia teve um trabalho junto com o nosso gabinete para organizar essa semana. Então foi um trabalho da parte dela, principalmente assim, bem assíduo mesmo, e a semana foi um sucesso. A semana alcançou não só a cidade de Paulínia, como o estado de São Paulo e até para fora. Isso aí eu vou deixar para ela que se envolveu bastante mesmo, para ela falar aí, né, vai dar mais detalhes a respeito. Então tá bom, obrigada, Helder, pela sua participação. Júlia, eu quero saber, a perda de um bebê na gestação, no parto ou pós-parto, é com certeza uma marca triste para uma família. Como essa semana ajudou, né, que já teve a primeira, e ajudará as famílias que viveram essa experiência? Eu acho que antes da gente falar necessariamente sobre a semana, a gente precisa entender essa temática. Quando a gente fala de perda gestacional, neonatal, a gente fala de um luto. E aí a gente precisa entender o que é o luto. O luto, ele é uma reação natural do nosso corpo frente a uma perda significativa. Então a gente vai sentir.
E quando a gente fala de uma gestação, de uma gravidez, a gente está falando muitas vezes de algo que foi esperado. Que independente do tempo que aquele bebê esteve, que foi gestado, independente do tempo em que ele partiu, aquela mãe e aquela família muitas vezes esperou, planejou, sonhou, criou expectativas. Verdade. Né? Então tudo isso, ele já tinha nascido, aquela maternidade já estava ali. Já existia um vínculo com aquela vida. Muito antes, às vezes, de saber se era menino, se era menina, de saber, enfim, mais detalhes sobre ele, ou de ver o rostinho, todo aquele sonho já estava ali presente. E quando a gente fala de uma perda gestacional, a gente está falando, sim, de uma perda significativa e de um luto que acontece, que existe, e que vai ser sentido no corpo, vai ser sentido emocionalmente, fisicamente. Então, acho que é importante a gente olhar para isso de uma forma mais ampliada. A partir disso, a gente está falando que a perda gestacional neonatal, ela é uma perda hoje não reconhecida. A gente usa esse nome. É um luto não legitimado, é uma perda não reconhecida. Porque muitas vezes, como as pessoas não tiveram a oportunidade de se vincular, de conhecer aquele bebê, é como se ele não existisse. E aí a pessoa acaba não se dando a oportunidade de viver e de sentir aquela dor por aquele ente que partiu. E a própria sociedade não dá espaço para aquela pessoa sentir aquela perda. Então isso acaba dificultando muito esse espaço. A semana de sensibilização, ela vem nesse lugar, para que a gente abra espaços para que pessoas que estão passando por uma perda gestacional ou que já passaram, tenham esse espaço de olhar para essa dor que está ali. Que bênção, né, gente? Nós, o Catecismo da Igreja Católica, e nós católicos acreditamos, e que a ciência também, né? Que a vida é desde a concepção. Então, desde o momento que o pai e a mãe ali vivem esse ato e concebem uma vida, já é vida. Então, como não sentir, né, com a perca da vida? Ô, Júlia, você pode dizer que toda mãe, todo pai que sofre uma perca gestacional precisa necessariamente de uma ajuda psicológica? Eu acho que é interessante a gente pensar que normalmente a gente associa o psicólogo a um sofrimento agravado, que eu vou procurar esse psicólogo quando eu estou muito mal. E, na verdade, quando a gente fala de luto, a gente vai passar por um momento que a gente vai precisar ressignificar, reconstruir tudo aquilo que eu tinha planejado, né? Então, eu tinha pensado muitas coisas para aquele filho. Eu vou precisar refazer, vou precisar dar um passo para trás, agora cuidar disso para ressignificar, para reconstruir. E o psicólogo, ele pode ajudar nesse sentido. Ele pode ser um espaço. Quando a gente não tem um espaço fora, o psicólogo, ele pode ser. Mas não é necessariamente, né, algo que precisa acontecer. Mas acho que é importante a gente pensar que toda pessoa que passar por um luto, ela vai sentir a dor. Mas a dor, ela não é um sofrimento desmedido. Então, a dor, ela vai fazer parte, ela faz parte da nossa humanidade, né? Mas quando a gente está falando de um sofrimento desmedido, que a gente percebe que é um sofrimento mais agravado, aí nesses casos, sim, necessariamente ela precisa. Mas qualquer pessoa pode, né, buscar esse espaço de escuta, de acolhimento, para olhar para é maravilhoso, eu vou falar como testemunha. Eu, na minha primeira gravidez, eu estava esperando, foi planejada, fomos para o hospital, escutamos o coração, vivemos ali as 9 semanas, né, quase 3 meses, com muita alegria, descobrimos que era gêmeos. Então, de repente, quando houve a perca, a gente, de fato, fala, nossa, eu já estava projetando a minha vida assim. Mas tive aí ajuda de terapeutas, também Deus, a fé, né, nos ajuda nesse momento, e acreditar, né, que tudo concorre para o bem de quem ama a Deus. Ô, Júlia, as perdas no começo da gravidez são mais invisibilizadas ou inválidas, né? Do que aquelas que ocorrem com mais tempo de gestação. Essas mães também precisam de acompanhamento, porque muitas vezes eu até acompanhei pessoas que negam, tava com 6 semanas, 5 semanas, mas assim, é diferente, que até dá um impacto quando a gente sabe que eu conheço uma amiga, ela perdeu a menininha dela após o nascimento. Foi um baque, porque assim,
aquilo que você falou, já tinha rosto, era algo materializado. Mas qual o trabalho que a gente precisa fazer com essas mães que perdem no início? E até a sensibilização da sociedade de quem está em volta. Eu acho que esse é o ponto, na verdade, da semana de sensibilização. Quando a gente fala de bebês que já nasceram, muitas vezes a gente essa dor é maior. A gente tende, enquanto sociedade, a mensurar a dor. Verdade. E aí a gente fala que a dor ela é algo muito particular e singular. Verdade. Não tem como a gente dizer que a minha dor é maior que a sua. Né? Então eu acho que nesse ponto a gente parte de que a dor é do sentidor. Tem uma psicóloga que fala muito isso, a Karina. E só vai saber a dor que está sentindo aquela pessoa que tá vivendo aquilo. Então independe, para quem está sentindo, independe se aquela criança tinha um mês dentro da barriga ou 9 meses fora, é uma dor que existe e ela vai deixar marcas. Então é importante sim que a gente cuide dessas mães, principalmente por conta disso, porque muitas vezes o que ela escuta é: mas logo você tem outro. Mas era pequenininho, nem deu tempo de apegar. Graças a Deus que era pequenininho. É isso mesmo, eu digo que... Porque escuta, e é algo que machuca muito. Quem tá vivendo... machuca demais essas falas, que eu entendo que muitas vezes vem pra tentar acalentar, né, pra tentar, porque é muito difícil a gente ver alguém que a gente chama sofrer, né? Aí falam tipo assim, mas pensa assim, que podia ter algum problema, e a mãe naquela hora não quer saber o problema, ela queria o filho dela, ela queria o filho, com problema, sem problema, com deficiência, sem deficiência, ela queria viver tudo aquilo. Ela queria poder maternar. E ela não consegue. Então, nada do que a gente diga pra tentar reduzir aquela dor vai dar conta daquele sofrimento. Então eu acho que a semana ela vem muito também para educar a população e até mesmo os familiares de poder olhar para isso, né, verdadeiramente no que está acontecendo. Independente do tempo, eu imagino que não deve ter sido fácil para você. Né? Verdade. Então, a gente poder, olha, eu não sei o que falar, eu não sei o que dizer, pra mim é um tema muito difícil, mas eu tô aqui se você precisar. Verdade. Às vezes não é um psicólogo que precisa fazer isso, mas a semana, a ideia é que a gente possa formar as pessoas, nós enquanto sociedade, para que a gente possa ser solo acolhedor. Nossa, que forte que isso que a Júlia tá falando, né? Ser solo acolhedor. Porque como o diácono gosta de falar, né? Quem perde uma mãe é órfão. Quem perde o marido é viúva, mas quem perde um filho é uma dor sem nome. Então a dor é do sentidor. Ô, Júlia, mas a gente aqui também, eu queria falar com você e perguntar, nesse projeto, o que a maternidade e os profissionais de saúde podem fazer para os casais que também sofrem essa perca gestacional? A gente, na primeira semana que aconteceu no ano passado, a gente trouxe uma formação, né? A gente fez uma série de palestras com profissionais da área para que a gente pudesse também oferecer uma formação para esses profissionais. Porque o acolhimento, ele precisa acontecer desde o momento da notícia. Sim. É muito importante que aquela família seja acolhida desde o momento de uma notícia. Muitas vezes até pode ser que a família receba um diagnóstico que a criança tem uma síndrome que pode ser que não consiga dar continuidade na vida, né? Então ela já está gestando, mas sabendo que pode ser que aquele bebê a qualquer momento vá partir. E aí a gente já precisa estar com uma equipe preparada para acolher essa família, né? Trabalhar e dar espaço para que ela possa ir fazendo esse caminho de elaborar tudo isso, que está muito distante daquilo que era esperado. Então, o nosso caminho também é formar essa equipe, porque a gente não estuda, a gente não sabe lidar com o luto. Né? A gente não estuda sobre isso na faculdade. Eu não estudei, eu fui me especializar sobre isso. Eu vivi como eu tive 3 percas, então... A primeira, o profissional que me deu a notícia, mas ele foi tão acolhedor que a sensação que eu tinha que estava doendo mais nele do que em mim, de tão assim. A segunda foi mais prática. A terceira foi tão fria que até eu fiquei assim, eu não esperava. E de repente o médico que estava comigo, ele falou assim, peraí, eu não tô sabendo o que tá acontecendo, chamou outra médica, e a outra médica falou assim, conversando entre eles, e tipo assim, eu e meu marido ficou lá no limbo, tentando colher as informações, a gente só sabia que não tinha mais vida ali, e ficamos assim. Então assim, a gente viveu as duas experiências, e como faz a diferença, né? Sim. E eu quero saber, aqui em Paulínia, há algum lugar que as mulheres que vivem essas percas podem procurar?
Hoje, a gente não tem nenhum lugar da cidade, né? Então, o grupo Pra Sempre Mãe, que foi um grupo, né, que iniciou tudo isso e que foi uma mãe quem me procurou para ter esse espaço, ele surgiu a partir disso. Hoje ele está funcionando, mas só como grupo de WhatsApp. A gente né, mantém esse grupo, essa rede de apoio para as mulheres que quiserem, elas podem entrar em contato comigo. Qual é? Entre em contato como, Júlia? Deixa aí pra nós. Pode entrar em contato comigo pelo meu celular mesmo ou Instagram, né? É melhor o Instagram, né? Instagram, né? Se você não importar divulgar o seu WhatsApp, acho que Instagram. Acho que é melhor. É juliagomes.pc é o meu Instagram. E aí, acessando, você consegue, né, entrar em contato comigo e eu ofereço esse suporte. Então, nesse momento, o que a gente tem enquanto cidade é esse apoio, né? Então, a ideia também é que, a partir da semana, a gente possa construir algo que venha dentro da cidade oferecer isso. Que não seja algo da psicóloga Júlia, mas que seja algo da cidade. Porque a lei, ela é um ganho para a cidade de Paulínia, né, e para a região. Então, nesse grupo, por exemplo, a gente tem pessoas de Cosmópolis, de Sumaré, de Hortolândia, pessoas que vieram até a nossa cidade para ter esse espaço de acolhimento. Tamanha demanda, né, tamanha a dificuldade de ter acesso a isso. Então, a gente funcionou durante 2 anos, tendo um grupo físico, né, presencial, depois online. Hoje a gente está com uma pausa para poder reconfigurar, mas eu faço esse suporte. Então, se alguém entra em contato comigo, eu vou acolher, né? A gente vai abrir esse espaço também para que mães possam dividir, contar suas histórias. Porque o que eu vejo é que muitas vezes as mães, os pais, mais as mães que elas acabam, a forma delas de elaborar esse luto é muitas vezes falando. O homem já é muito mais no fazer, né? É diferente. Mas eu sinto que muitas vezes elas têm muita necessidade de falar sobre aquele filho. De falar sobre o filho que partiu, de poder contar. Que muitas vezes não tem esse espaço. E para elas é muito difícil, porque se eu paro de falar, ele deixa de existir em alguma dimensão, né? Que bênção, né, gente? Que alegria estar juntos falando desse tema tão importante. Meu coração mesmo fica feliz com esse projeto. Espero que cresça, que entre aí, como vocês já falaram, né, que está aí no projeto, ter um espaço físico, ter um grupo, né, de ajuda, porque de fato é muito importante, é um tema importante. Já vou deixar o convite aqui, porque em outubro, na semana, nessa semana que a lei vigora, né, da semana de sensibilização às percas gestacionais e nacionais, vocês vêm aqui voltar no programa para a gente voltar a falar nesse assunto que é tão importante. Muito obrigada, Helder. Muito obrigada, Júlia. Vocês querem deixar algum recado para os ouvintes que viveram essa realidade ou que conhecem alguém que viveram essa realidade? Eu gostaria. Eu gostaria de deixar aqui que você possa acolher. Se você não souber o que dizer, diga que você não sabe o que falar. Mas acolha, né, a pessoa na singularidade dela, na dor dela, entendendo que só ela sabe o que ela está sentindo. E que às vezes ela não quer uma fala, ela só quer um colo, ela só quer um ouvido, né, um ouvir cuidadoso e acolhedor. Então, que a gente possa ser esse solo acolhedor para todas essas famílias. E, enfim, é isso. Muito obrigada por esse espaço. Ou é o que eu quero deixar um recado para os pais, né, os homens. Legal. Vocês falando aí de tudo isso, e a Júlia é uma bênção mesmo, porque ela entende, né, disso tudo mesmo, ela estuda e ela está com os profissionais que, né, podem dar esse acolhimento. Eu lembro que quando aconteceu a primeira vez com a minha esposa, eu não sabia o que falar. E quanto mais eu falava, nossa, tá piorando. Então, procurar mesmo, né, uma opinião de um profissional, né? E, se possível, não fale nada, só reze, né? Porque a mulher, ela sofre muito com isso, né? Ela sofre demais. E aí, depois, esse fato foi comprovado mesmo, né? Que a partir dessa semana, a minha esposa, eu vi, né, Júlia? A Júlia até sentiu o quanto ela ainda sofria depois de 20 anos. Né? E não tinha ninguém para falar. E aí, como político, o nosso papel é desenvolver políticas públicas, né? Para apoiar, para suportar tudo que esses profissionais, né? Tudo que eles necessitam. Eu acho que o município de Paulínia, ele pode ser referência, né, na área da saúde, para dar o suporte
que essas mães, essas famílias e esses profissionais, eles precisam. É isso. Muito obrigado, viu? Nós que agradecemos aqui a participação de vocês. Deus abençoe, minha gente. Vamos de música e já voltamos.